tá com castropia. É isso. Tá aí. Mas ele não apareceu aqui. Ele não deve estar conectado ainda. Pode ser. Boa noite, pessoal. Estou esperando o Dr. Wagner Castropil aqui. Entrou aqui. Esse cara é tecnológico, né? Tudo bem aí? Fala, Caião. Do Recanto do Lar? Você vê que com poucos dias de Instagram eu já consegui entrar na live, né? Tudo bem? Operou hoje? Cara, eu operei hoje de manhã aquela senhora indiana que eu te Daqui fez falei, a unibilateral. a unibilateral. Você tá me ouvindo Interessante, bem? viu? Tá me Foi ouvindo tudo bem? ótimo. Tá Foi bom. tudo bem. Você tá me escutando bem? Tô bem. São A gente já 7h01. tá online? Já. Eu vou dar uns 5 minutinhos Tá. para o pessoal ir entrando. O que eu fiz, Wagner? A gente recebeu uma série de perguntas durante a semana, né? Aí, grande parte dessas perguntas tem relação do que eu queria conversar com você, né? Tá. E eu acabei montando um roteiro aqui do que eu acho interessante a gente conversar e terão perguntas aqui que foram enviadas durante a semana e o que tiver que a gente for recebendo durante a live também a gente pode incluir respondendo na medida do possível, tá? Legal. Aí você também Eu posso te perguntar também? sinta-se à vontade para perguntar. Tá bom. Pô, Eu fiz a minha já lista aqui. fez a tua lista? Ué. Só não pode falar de política, hein? Pelo amor de Deus, não dá, né? Política está proibido. Nem dá. O Alberto mandou as fotos do raio-x, bem interessante mesmo, hein? Você viu? Bem legal, bem legal. Operamos com aquele escafandro, né? Ah, você operou? É mais Muito seguro, quente? né? Muito quente? Não, Não? porque tem um ar, eles têm uma bombinha de ar que refrigera lá dentro. Tá. Então, eu acho que vai ser uma mudança que vai vir para ficar mesmo, né? Mas, Porque mais seguro, bem mais isolado, tá, e né? confortável para operar. Confortável. Sem máscara, né? Você usa o escafandro, é legal. Operei com 2 máscaras semana passada, Não, a esquenta. máscara vai detonando, né? Eu fiquei hoje a tarde inteira de máscara. Putz, chega uma hora que não dá, né? Você fica 3, 4 horas de máscara direto, tem que tirar um pouco. Quem entrou na sala aqui foi o doutor Márcio Freitas. Ô, fala, Freitas. Fala, meu. E aí? Pessoal, Você é o próximo, hein? Matheus. Fazer uma live para Guará. É isso aí. A cidade vai parar. Cassopio, acho que a gente pode ir começando. Sinta-se à vontade. O que eu pensei inicialmente, né? Eu já conversei algumas vezes com você sobre a questão de relação de atividade física, esporte, impacto isso em todos os aspectos da vida, né? Eu acredito que a pessoa ela é moldada pela questão genética e tudo que existe de ambiental no entorno dela. Então, por exemplo, nós médicos, as informações técnicas que a gente recebe no decorrer da nossa formação, todas as influências familiares, de amizades, e eu acho que o esporte tem um papel importante também em conseguir moldar as pessoas em uma direção, né? E eu percebo que na tua conduta com teus pacientes,
eu vejo isso. Eu vejo que você muitas vezes tem uma abordagem que eu enxergo que com certeza tem uma influência da sua experiência, de seu histórico como atleta de alta performance, uma pessoa que sempre gostou e foi favorável à prática de atividade física, né? Então, o mote central, na verdade, é esse, né? Aí eu recebemos perguntas e eu queria começar perguntando para você o seguinte. Você foi judoca, correto? Sim, Você começou desde criança. Com quantos anos você começou? Eu comecei a praticar judô, Caio, com 8 anos de idade, lá no Tatuapé, porque a minha mãe achava que eu tinha muita energia, que eu precisava gastar de alguma maneira, né? E aí tinha um amigo meu que estudava comigo na minha escola, o Rossini, e a mãe dele tinha posto ele no judô, e as duas conversando um dia, minha mãe encontrou com ela no supermercado e voltou para casa e falou assim, encontrei a solução, você vai para o judô. Tá. E foi aí que eu comecei minha carreira de judoca, com 8 anos. Então foi um direcionamento da tua família. Eles identificaram que o esporte do judô seria bom. Meu pai sempre teve um lema muito claro, né? Mens sana in corpore sano. Tá? Tá. Então, a prática de atividade física, apesar do meu pai nunca ter praticado atividade física, minha mãe nunca ter praticado atividade física, né? Mas eu não sei por que, na cabeça deles, a atividade física era uma coisa importante. E assim foi. E eu entrei com 8 anos. E aí, assim, aconteceu uma coisa muito interessante, porque o Tatuapé, há 40 anos atrás, né, era uma cidade do interior, era um bairro muito particular, onde a gente andava de bicicleta pelo bairro, onde tinha ruas ainda de terra, ainda tinha uma comunidade muito particular daquela região. E não tinha muitas escolas, tinham 2 escolas, 3 escolas, tal. Eu estudava numa escola, que era uma escola particular, Colégio São Francisco, e muitos alunos daquela escola, a opção de lazer depois virou a prática do judô. Então a gente criou lá uma comunidade de alunos que faziam, que estavam naquela escola e praticavam judô, sabe? Entendi. Foi Então muito legal. formou uma turma. Formou uma turma. Isso eu acho uma coisa importante para o praticante que está começando, né? Ele criar esse vínculo, ter uma equipe, ele criar uma rotina, ele ter uma equipe que ele consiga se identificar, seja para fazer o futebol, seja para fazer o basquete, seja para fazer uma arte marcial, nadar, mas ele tem que se sentir parte daquela comunidade de esporte, entendeu? Eu me senti naquela época. Não só atividade fim, você acha que o entorno da atividade também é um negócio importante? Eu acho fundamental para a persistência do negócio, para o cara conseguir dar continuidade à prática de atividade física, entendeu? A criança, né? Ainda mais hoje, tem videogame, tem internet, tem Instagram, tem um monte de coisa. Quer dizer, o que vai fazer o cara sair de casa, do sofá, para ir para dentro de uma academia, ou para ir para um clube, ou para praticar? Tem que ter alguma coisa muito forte que tira ele, né? Não é só a prática, né? Tem que ter os amigos, o entorno, o professor, tem que estimular ele, de alguma maneira, a levantar do sofá e ir para praticar uma atividade física, né? E você, particularmente, era um cara multiesporte, de fazer várias coisas e ter o judô como principal? Ou desde o começo você foi judô? E você se encaixou naquilo e você negava outros esportes? Como que funcionou para você? Não, funcionou para mim assim, ó. Eu fazia vários esportes. Eu acho saudável a criança, no início, fazer vários esportes, né? Então eu fazia futebol, fazia basquete, eu nadava, fazia vários esportes, jogava vôlei. E um dia, o que marcou para mim foi assim, mas o judô sempre teve um lado mais competitivo, porque a academia tinha esse lado competitivo. Né? Eu comecei a praticar, depois de 3, 4 meses, o professor falou assim, ó, já tem uma competição aí, vamos participar? Eu era competitivo, eu falei, não, legal, quero participar. Até que chegou um dia que aconteceu uma coisa que marcou a minha carreira, que foi o seguinte, jogando bola, eu jogava no gol, eu quebrei meu dedo. E aí,
eu tive E que com colocar. quantos anos, mais ou menos? Eram 11 anos, 10 para 11 anos. Então, Tá. até lá eu praticava, até lá eu fazia tudo. E aí, meu professor de judô, aí eu quebrei o dedo, não podia treinar judô, né? Imagina treinar judô, tal. Fiquei com a tala, tá? Meu professor de judô me chamou, me deu uma cravada. O seu Tambuchi me chamou na X e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, não dá, ou você vai fazer judô, ou você vai fazer futebol. Ele botou um ponto final nessa história. Falou assim, você tem um potencial, e eu já estava, né, já era faixa laranja na época, e aí eu falei, pô, eu quero fazer judô. Então ele falou assim, você quer fazer judô, você vai ter que se dedicar. E aí veio uma fase em que eu praticava 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana, eu passei a partir daí a praticar todo dia, e aí você começa a entrar um pouco mais num ritmo de treino específico, uma especialização, o que começou para mim por volta de 11 para 12 anos. Entendeu? Em cima disso, como é que você avalia a questão? Você teve uma especialização precoce dentro do esporte, né? É. Como é que você avalia este ponto para a pessoa que será um atleta e para a pessoa que não vai ser um atleta, que possivelmente vai praticar durante um tempo e que o interessante é que ela permaneça fisicamente ativa? Como é que se enxerga, eventualmente, essa dicotomia que a especialização precoce pode levar de pegar uma criança e fazer com que ela espane e não queira mais treinar? Como é que se enxerga isso? Ô, Caio, eu acho que isso tem que vir de uma forma natural e tem que brotar da própria individualidade da criança, entendeu? Não adianta forçar uma criança que não quer participar de competição ou que não quer especializar a fazer. Vai ser na marra, vai fazer por um tempo e vai abandonar aquele esporte, entendeu? Mas eu não sou contrário. Aliás, muito pelo contrário, eu sou favorável. Eu sou favorável ao esporte, eu sou favorável à competição. Eu não sou contrário à participação de competição de forma precoce, nem como médico, nem como atleta, ex-atleta. Eu acho que faz bem, não para o físico, mas faz bem para a personalidade da pessoa ser colocada à prova, mesmo que seja com 10, 11, 12 anos. Lógico que dentro de regras específicas, lógico, dentro de treinos específicos, mas eu acho que faz bem. Né? Se você vê grandes empresários, grandes caras de sucesso participaram de competições e de esporte competitivo, não na prática de atividade física apenas pela prática de atividade física, entendeu? Então, para mim, brotou naturalmente. A hora que ele me deu aquela dura, eu absorvi e falei, não, legal, quero encarar esse desafio. Foi bom para mim. Logicamente, não poderia ser diferente para outros praticantes. Eu já tinha uma comunidade, eu já estava ligado, eu já estava me desenvolvendo no judô. Para mim, foi meio que natural. Eu acho que o Tambuchi sabia que ele ia dar uma prensa e que eu ia responder bem. Para que lado que eu ia, exatamente. Que eu não ia sair e ser um jogador de futebol. Até porque eu não tinha talento para isso. Ele soube fazer a leitura. Exatamente. Tá. Em cima disso, aí você aí veio na questão da tua infância, você falou que isso foi uma sinalização que a tua família te deu inicialmente, que queria que você treinasse. A partir daí, desse momento que você começou a se envolver em atividade competitiva, você acha que aí o negócio passou a ser um motor próprio teu? Ou você ainda teve outras inserções da tua família para te empurrar para frente? Como é que funcionou? Não, aí passou a ser um motor próprio. E aí o motor próprio dos meus amigos, daquela comunidade que eu estava, entendeu? Lógico que a minha família me apoiava, mas para mim, para minha família, estudo em primeiro lugar, esporte em segundo lugar, né? E aí, aquele ambiente do judô, aquele ambiente daquela região lá do Tatuapé, que a gente saía da escola de bicicleta, fazia lição, depois que a gente ia para o judô, para o tatame, começava a jogar bola para esquentar, ia chegando todo mundo, aquilo era muito legal. Né? Aquilo lá eu guardo saudade até hoje, que você vai lembrar, falar assim, pô, a gente chegava, todo mundo ia juntando, jogando bola dentro do tatame, né, com bola de meia naquela época, e aí começava o treino, e aí você emendando, eu não queria mais sair dali. Eu não queria mais sair, eu fazia às vezes um treino, depois eu fazia o segundo treino, e emendando o treino, eu queria estar todo dia, das 5 da tarde até as 8 da noite, eu estava no tatame.
entendeu? Foi ficando uma coisa natural para mim isso daí. Você vê como é curioso o que você está falando. E por isso que eu perguntei sobre isso. Eu tive uma experiência pessoal que foi a seguinte. A gente treinava com meu pai desde pequeno, eu e meus dois irmãos. Quando a gente tinha mais ou menos uns 10, nós temos um ano de diferença. Então eu devia ter 11, meu irmão 9 e outro 10. E assim foi indo até os 12 anos. E assim, de treinar, nós três com ele. E ele sempre trazia caras mais velhos para treinar conosco. Final de semana, eu lembro até hoje, tem um cara que foi um professor muito importante para ele, chamado Masatoshi Nakayama. Na época, ele conseguiu uns VHS de treinos, né? Então, ele obrigava, no final de semana, a gente ficar assistindo o VHS. Você imagina os moleques de 10, 11 anos indo VHS de karatê no final de semana. Isso é uma leitura minha, eu nunca conversei com meus irmãos sobre isso. E nós sempre fomos multiesportes, então ele sempre colocou a gente para fazer muita coisa. Meus dois irmãos se direcionaram para... Eles continuaram treinando karatê, mas se direcionaram para fazer de forma competitiva outros esportes. Né? Eu lembro que na época eu falei, puta, eu não vou largar porque meu pai... Foi por causa dele. Sim. Eu continuei treinando. Né? Acho que quando ele percebeu isso, ele parou de dar treino para todo mundo e passou a gente para treinar com outros professores. Porque eu acho que o ritmo que ele impôs, ele não conseguiu, à época, fazer essa leitura. Ele foi fazer essa leitura no momento que ele percebeu meus irmãos se desgarrando, entendeu? E aconteceu isso. Meus irmãos, os dois foram jogar basquete, jogaram durante um tempão, e só eu continuei treinando, entendeu? Então, essa questão que você teve, por isso eu te perguntei de especialização precoce, porque eu concordo, dependendo de como você fizer, você queima a situação, né? E no teu caso em particular teve um agravante, né? Que teu pai era um atleta de alta performance, então a pressão é maior, né? Até a sua cobrança como filho, quer dizer, deve ser uma coisa complicada, né? Mas na época, era mais pelo ser pai mesmo, entendeu? Sei. Não tinha nem essa dimensão de atleta, era mais pela rigidez dos treinos, não tinha brincadeira. Entendeu? Não tinha futebol de meia. Entendeu? Isso que eu acho, entendeu, Caio? O meu primeiro professor teve a habilidade de fazer aquele ambiente de treino ser uma coisa muito legal para toda a molecada que estava lá. Então, tinha brincadeira, ele botava uma corda, e aí tinha guerra de corda, puxa corda de um lado para outro, entendeu? Cabo de guerra. Você tinha a brincadeira do tatame com kimono, tinha o futebol, mas tinha o treino sério. Quer dizer, tinha isso que era lúdico, que era muito legal, e que até fazia a parte física de todos nós, né, melhorar. E aí a gente fez uma turma, a gente foi campeão brasileiro infantil, mirim, pré-infantil, infantil, dentro daqui, Beneméritos, Zona Leste, São Paulo, e chegando até a Beneméritos, que era o Campeonato Brasileiro por equipe. Então a gente criou uma turma que todo mundo se empenhava para treinar, foi muito legal, né? Isso foi muito legal. E como foi assim no desenvolvimento, então, a questão da competição, treino sério e atividade educacional na escola, pensando em você, você falou que você tinha um estímulo, primeiro estudo, depois treino, né? Como foi a tua habilidade aí de conciliar? Você lembra de ter tido alguma dificuldade em algum momento, alguma coisa, alguma lesão que você teve, que você deixou de treinar e aquilo foi um negócio que atrapalhou a tua rotina como adolescente de forma global? Você lembra disso? Então, Caio, nessa época não, porque eu era muito moleque, 12 anos, 13 anos. Aí teve uma hora que eu decidi que eu ia fazer medicina. Na verdade, eu era muito novo. E eu falei, olha, quero fazer medicina, né? Meu pai pressionando, o que você vai fazer da vida, né? E aí chegou uma hora que eu falei, eu quero fazer medicina. Eu não tinha muito consciência do que era ser médico, mas meu pai era médico e eu acabei, via a medicina como um caminho e acabei optando por fazer medicina muito novo.
E aí, quando eu resolvi que eu ia fazer medicina, meu pai falou assim, bom, então você tem que ir para um colégio mais forte. Até então eu estudava num colégio de bairro, que era tranquilo de seguir, era tranquilo de estudar. Aí ele me colocou no Bandeirantes, eu fui para o Bandeirantes, e no primeiro ano, eu até tentei treinar junto com o Bandeirantes, mas aí a coisa pegou. Né, o colégio exige bastante. Primeiro bimestre eu tomei um nabo danado no Bandeirantes. Primeiro, segundo bimestre eu falei, opa, não dá para brincar, não dá para continuar treinando no ritmo que eu continuava treinando. E eu diminuí radicalmente a minha carga de treino no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano eu parei. E aí eu só me dediquei a estudar. Então, eu diria que, em ordem de prioridade, eu colocava lá atrás o judô como uma coisa prioritária e o esporte vinha a aderir, o judô e a escola vinha a deriva. Chegou num determinado momento onde eu optei que eu queria fazer medicina e passar numa faculdade, queria passar na USP, eu priorizei o estudo e deixei o judô até a ponto de parar. Eu fiquei 1 ano e meio sem botar o kimono. Né? Do segundo ano até o final do terceiro ano eu fiquei sem botar o kimono. Tá? Você teve uma parada, então. Isso, dei uma parada de estudar, só para estudar. Parei total, engordei, só foco no vestibular e foco total até passar no vestibular. Entendeu? Para mim, o judô tinha ficado para trás um pouco. Né? O que foi muito legal foi quando eu entrei na faculdade e o que me motivou a voltar a treinar foi atlética. E aí acho que você deve ter vivido a mesma coisa quando você entrou na faculdade, né? Porque a Atlética da Paulista talvez não seja tão legal quanto a Atlética da USP, mas... Tão ridículo, né, cara? Mas também vocês devem ter treinos lá, tal. Então, a gente eu cheguei lá e aí todo mundo falou, pô, que esporte você faz? Que esporte você faz? Eu falei assim, eu faço um monte de coisa, tal, mas você faz o quê? Eu faço judô. Pô, você faz judô? Que faixa você é? Eu falei, sou faixa preta. Como assim você é faixa preta de judô? Mas eu tô 1 ano e meio parado, nem sei mais botar o kimono. Não, mas espera aí começou, entendeu? Aí eu reencontrei o judô como uma paixão de novo e comecei a treinar de novo no primeiro ano da faculdade. Você entrou em que ano na faculdade? Eu entrei em 1983. Eu fiz Bandeirantes até... Você conheceu o Clemar? Conheci, o Clemar era a karateca da época lá. Então, você vê que engraçado, quando eu estava no colegial, foi a época lá entre os 14, 15, que eu comecei a treinar mais. Foi uma época que meu pai me colocou para treinar com o Geraldo. Você conheceu o Geraldão? Geraldão, sim. Eu treinava com o Geraldo. O Geraldo era professor da Atlética da USP. É isso aí. E aí ele me convidava para ir treinar lá. Eu estava no segundo, terceiro colegial. E aí meu pai ligava para a escola, pode dispensar meu filho que precisa de um médico. Eu ia treinar. E eu chegava na Atlética, eu não entendia o que era aquele lugar, cara. Porque você chega com... eu vi um clube com os caras na piscina, só que só tinha cara novo e tinha uma turminha que treinava lá. Então eu fui durante, acho que 1 ano e meio, toda quarta-feira eu ia treinar na Atlética. Lá na Atlética da USP. Tinha uma sala... É muito legal aquilo, né? Do lado do tênis, lembra uma sala? Lembro. Ali, treinava ali. Então você vê que... esse ambiente é muito legal. Eu acho que esse ambiente deu uma refrescada. Aí eu comecei a treinar primeiro na Atlética, porque eu não tinha... Estava parado, né? Primeiro na Atlética. Retomou na Atlética? Retomei na Atlética. Eu retomei os treinos de judô na Atlética. E aí, o que aconteceu? Eu retomei na Atlética, mas a gente continuava morando ainda no Tatuapé. Eu voltei para a minha academia e, para uma surpresa desagradável, para uma coisa triste, a academia tinha fechado. Porque toda aquela galera, toda aquela molecada que tinha crescido junto, cada um foi para um canto. Cada um foi para uma faculdade. E aí todo mundo, ninguém mais estava treinando lá. O Luiz Tambucci resolveu encerrar as atividades. E eu comecei... Quebrou o grupo, acabou a academia. Quebrou o grupo, acabou a academia. O Tambucci depois ele foi ser professor do CPUSP, da USP, e encerrou a carreira dele como professor lá. Era um ótimo professor, foi meu primeiro professor que me fez faixa preta. Aí, eu procurando um lugar para treinar, um dia eu encontrei um amigo meu daquela época, que era o Catapani. O Catapani, eu encontrei com ele no Iguatemi. Eu falei, Catapani, putz, que fechou a academia e tal. Ele falou assim, pois é, eu estou treinando no Pinheiros, no Clube Pinheiros, que é aqui e tal. Vai lá um dia, toda segunda-feira eles fazem um treino aberto, que você pode chegar lá para treinar.
eles selecionam, se você foi bem, eles te chamam e você pode virar militante do Pinheiros. Então fui eu lá em 83, depois de quase 2 anos, 1 ano e meio sem treinar, pequenos treinos na Atlética, fui um dia treinar. Só que eu não sabia que os caras estavam se preparando para a Olimpíada de 84. O cara te colocou na fritura. Não, cara, eu cheguei lá, tinha Fuscão, Carmona, Douglas Vieira, Aurélio, Marcelo Mosili, todo mundo treinando pau comendo. E eu cheguei lá, eu falei, bom, vamos. E aí todo mundo me viu, faixa preta, né? Só que eu estava 1 ano e meio sem treinar, o João me botou para treinar. O João Gonçalves era o técnico na época lá, o head coach me botou para treinar. Caio, apanhei. Aí eu saí com a kimoninha embaixo do braço, falei, putz, deixa eu ir embora daqui. Aí eu lembro até hoje o João me chamando, ô garoto, vem aí. E aí, gostou do treino? Falei, gostei, sim, mas só que, né, meio difícil. Mas se você quiser, você pode vir treinar aí. Falei, mas assim, como é que é? Tá, não, pode ser como militante. Aí ele me deu a carteirinha de militante do Pinheiros. E isso foi começo de 83, no primeiro semestre de 83. E aí eu comecei a treinar na Atlética e à noite no Pinheiros. Treinava de manhã na Atlética, à noite, na hora do almoço, né? Os treinos da Atlética eram na hora do almoço. E comecei a fazer parte física e tal, não sei o quê. Mas aí eu comecei a treinar. Comecei em 83, fui. Passava mal nos treinos, mas eu fui me desenvolvendo. E vomitar. Aqueles treinos de passar mal, de vomitar. Só que eu estava numa idade, Caio, eu estava com 17 anos, 18 anos, estava desenvolvendo, né? E aí eu fui melhor, fui indo bem, até que eu cheguei a 84 disputar vaga para a Olimpíada, e aí fui campeão brasileiro em 84, né? Só que aí eu aprendi uma lição na minha vida, que foi a lição que eu acho que hoje é uma lição que eu procuro pescar quando o atleta está nessa fase, que é o seguinte, é você dosar o treino, porque senão você se machuca. É você estar preparado para fazer o treino que você está se propondo a fazer. Entendeu? Você treinando na Atlética e treinando no Pinheiros. Eu não estava preparado para encarar essa porradaria. Eu não estava preparado fisicamente, né? Até psicologicamente estava, porque eu fui me desenvolvendo, eu sempre fui meio competitivo, tal, mas fisicamente eu não estava preparado para aguentar esse treino. E aí eu me machuquei. Sério. Foi numa das seletivas para a Olimpíada de 84 que eu machuquei meu ombro esquerdo. Segundo ano da faculdade. Segundo ano da faculdade, a gente tinha uma sequência de seletivas para a Olimpíada de 84, que era Los Angeles. O Aurélio estava brigado com a confederação, para variar. O Aurélio sempre brigou muito com a confederação, né? Ele é meio briguento, mas agora está mais calmo. Aí ele na época, o Douglas era o pré-selecionado, e a gente ia fazendo algumas seletivas, a gente ia lutando entre nós, então tinha seletiva aqui, depois uma seletiva nacional, para depois selecionar 3, para depois disputar com o Douglas. Então era uma série de etapas até você disputar com o cara que já estava pré-selecionado. Aí eu fui, cheguei nos 3. Aí nos 3 era eu, Tico e Carlão. Carlão, irmão do Aurélio. E numa das lutas com o Carlão, na verdade, acho que foi a primeira luta que eu fiz com o Carlão, eu caí e ele caiu em cima do meu ombro e eu tive uma luxação. Na verdade, eu não sabia que na época eu tinha tido uma luxação, eu tive uma dor, até continuei lutando e tal, mas na volta, a seletiva foi no Rio, meu ombro começou a doer, eu tomei os anti-inflamatórios e a coisa foi, só que aí meu ombro começou... Saiu e voltou. Saiu e voltou, ele subluxou. E aí... Nunca tinha acontecido, você nunca tinha tido nada. Não, primeira luxação, primeira vez. E eu achei que não era nada, né? Você não acha que nunca acha que é nada, né? Só que aí começou. Meu ombro saiu a segunda, aí saiu uma vez, aí saiu e ficou fora, né? Aí começou, saiu uma vez, luxou, saiu uma vez, voltou, e aí foi. Na época eu fui atendido primeiro lá pelo Arnaldo pai, doutor Arnaldo, que cuidou de mim, e ele fez um diagnóstico. Ele falou: você tem uma luxação recidivante do ombro. Na época era luxação anterior recidivante. Eu não tinha ressonância, né? A gente fazia pneumoartrotomografia.
O exame que eu não recomendo para ninguém. Não tinha ressonância na época. E ele falou, ó, tem uns exercícios aí, me deu uns exercícios. Eu falei, não vou operar, tem que competir, tem que treinar. E fui em 84 convivendo com essa lesão. Foi ruim a convivência com a lesão. Outro aprendizado. Falei, ó, Agora, você tem uma lesão? pergunta. Quando você foi nessa primeira avaliação médica, a visão que o médico tinha à época era uma visão que, se você conseguisse ter um ombro para o dia a dia, seria o suficiente. Era mais ou menos isso. Ou Era mais ou menos. Ele já projetava que, pelo teu nível de atividade, seria impossível você conviver com aquilo? Não, na época a cirurgia era uma coisa que estava se fazendo, mas não se sabia muito bem o resultado no atleta de alta performance. O Arnaldo foi o primeiro cara que começou a defender, fazer essa cirurgia, porque antes do Bristol não se tinha, né? O que se fazia era umas cirurgias de put-plat, umas cirurgias muito limitantes. A partir daí ele começou a fazer o Bristol e não se sabia o resultado da cirurgia de Bristol no atleta. Então, ele era um cara que defendia a cirurgia, mas ele não chegou logo de cara e falou, não, você vai operar que você vai ficar bom. Ele, a primeira abordagem foi, olha, vamos tentar um tratamento conservador e tal. Tanto que depois eu tive um outro problema no ombro direito e a evolução foi muito diferente, tanto da parte dele quanto da minha parte, né? A gente chega lá. Mas eu tentei o tratamento conservador, ele apoiava o tratamento conservador, me lembro até hoje, ele me deu um artigo do Rockwood, ó, faz esses exercícios aí, eu todo dia fazia exercício, todo dia fazia exercício, todo dia fazia exercício, chegou numa hora que meu ombro estava super forte, foi a vez que ele foi mais difícil de voltar para o lugar, porque aí saiu do lugar, eu estava no meio de um treino e o meu ombro saiu do lugar, e quem disse que ele voltava? Difícil de voltar, né? E quem disse que ele voltava, Caio? E quem disse que ele voltava? Eu lembro do Ixi com os dois pés dele em cima do meu peito, puxando assim o ombro, e o ombro não entrava. Eu falava, meu Deus do céu. Aí graças a Deus, alguém me falou assim, não, vamos para o hospital. Eu falei, vamos, me levaram, tomei anestesia, reduziram meu ombro. Eu falei, bom, chegou nesse ponto para tomar anestesia para reduzir. Nessa época, você falou do Ixi, você já tinha começado a treinar com o Ixi? Não, ainda não. O Ixi dava os treinos... Treinava no Pinheiros. Tá. E você treinava no Pinheiros. Nessa época você coordenava bem aí a faculdade com os treinos. Bem, dentro do possível, né? Treinos e faculdade, né? Tá. Vamos colocar em ordem de prioridades, né? E de cabeça, né? De mindset do negócio. Treino e faculdade, né? Faculdade vai passando. Quer dizer, tava indo... Não tinha problema para passar. Quem faz um Bandeirantes aprende a estudar, tem um processo, né? Eu, graças a Deus, aprendi a estudar, mas a minha prioridade era treinar e ainda ia para aula, dava aquela descansada à tarde para dar aquela recuperada para o treino da noite, né? Tá. Basicamente era assim. E aí você ficou com o ombro mais ou menos aí, teve esse último episódio, e aí? Aí eu fiquei o ano de 84 praticamente inteiro, do começo até o final do ano. E aí chegou no final do ano, eu tive que reduzir meu ombro. Eu falei assim, não dá, eu vou operar. E aí o Arnaldo me operou, né? Foi ótimo, ele foi um ótimo médico e a minha recuperação foi ótima, mas eu operei meu ombro direito. E a diferença do resultado que eu tenho da cirurgia, do resultado cirúrgico do meu ombro esquerdo para o ombro direito, que eu tive uma lesão, eu operei e eu segui um protocolo diferente de reabilitação, é diferente. Eu tenho meu ombro direito hoje muito mais confiante e forte, e meu ombro esquerdo mais limitado e com muito mais dificuldade. Se eu parar de fazer exercício, ele perde potência, ele perde força, entendeu? Te dá sinal de vida. Me dá sinal de vida, exatamente. Quando é que você fez a transição que você começou a treinar um pouco com o Ixi também? Aí foi o seguinte, Caio, eu em 86, aí eu tive a história do meu ombro direito, mas eu já tinha sido campeão brasileiro, campeão sul-americano, e aí dentro do Pinheiros, eu virei um atleta, tá?
eu era faixa preta, mas quando eu cheguei no Pinheiros, o João me transformou num atleta de treino. Então ele me orientou treino, preparação física, eu fortaleci, eu ganhei condicionamento, eu comecei a ter um ritmo e ter um judô mais competitivo, né? Só que chegou num limite, né? E aí, eu conversando com o Carmona, na época, que era o peso médio da categoria, o Aurélio, o pessoal falou assim, ó, meu, você precisa melhorar o teu repertório técnico. Você aprendeu judô lá, você tem um golpe, dois aí que são, mas você precisa melhorar o teu repertório técnico. Você precisa, mas como é que eu faço? Vai lá falar com o Ishii. O Ishii dispensa comentários, né? O Ishii foi um cara que veio do Japão, ele teve um judô japonês, então ele aprendeu a base do judô lá no Japão, veio para o Brasil, se naturalizou e foi o primeiro medalhista olímpico do Brasil no judô. E ele é um cara que já tinha formado vários atletas, né? E aí um dia eu cheguei lá para treinar com ele, na cara e na coragem, né? E foi engraçado, porque eu cheguei lá e todo mundo falou assim, ó, vai lá, mas leva um presentinho para ele, porque ele gosta de um uísque e tal, eu levei para ele, ele ficou feliz da vida, tal. Aí ele falou assim, pode treinar, pode treinar. Tinha uma academia lá na Lapa. E pode treinar, deixa eu ver. Aí eu fui, aí treinei um dia, treinei dois, acho que no terceiro dia, na época eu estava com 19 anos, né? O Ishii hoje está com 70 e tanto, ele devia estar com seus 40 e tantos, quase 50 anos. Não mais, né? 40 anos. E o Ishii saiu da cadeira dele onde ele estava e falava assim, você está com uma munhaca muito fraca, né? Você é muito fraquinho aqui, assim, ó. Supostamente estava num ritmo bom de treino? Tava treinando pra caramba, tava, né? Mas aí ele pegava, o Ishii era engraçado, ele tinha um punho do Ishii, parecia uma pata, assim, ele tinha um negócio desse tamanho. Aí ele falava, assim, ele pegava assim, fazia assim, não, tem que fazer assim, ó, pega o... E aí ele me deu um taco de beisebol. Delicadeza pura, né? Delicado, parecia um tacape. Ele me deu um taco de beisebol e falou assim, olha, pega e fica fazendo esse taco de beisebol. Esse taco de beisebol depois eu dei de presente pro Leandro Guilherme. E ele falava assim, faz esse taco de beisebol. Eu falava assim, mas quanto, sensei? Quanto faz? Ele falava assim, faz 1.000, 2.000, 3.000, vai fazendo. Mas o judô, o Ishii me ensinou, meu judô fez tem um outro nível, né? Ele me ensinou a parte técnica, a combinar, ele me ensinou a preparar, ele me ensinou que o judô ele tem uma adaptabilidade. O meu nível técnico de judô foi para um outro patamar quando eu comecei a treinar com o Ishii. E eu fiquei em 86 treinando com o Ishii e dentro do Pinheiros, né? E até 85 eu estava dentro do Pinheiros. O Ishii tinha um modelo de treino baseado em repetição, muita repetição? O Caio tinha, mas na verdade o meu treino com o Ishii era só a parte técnica, porque eu continuava treinando a parte física e os treinos competitivos fora dali, entendeu? Tá. Então, eu ia para lá para melhorar a parte técnica. Basicamente é o que eu Que uma das coisas que ia fazer. acaba gerando lesão, seja em esporte, atividade física, na verdade é você treinar com pior qualidade, né? E às vezes muita quantidade, né? O karatê, por exemplo, ele veio de um modelo da década de 70 e 80 que era baseado em repetição. 1.000 socos de cada lado. Até cair o braço, entendeu? E você vê que isso trouxe consequências para os praticantes, que talvez não fosse necessário, né? Por outro lado, esse tipo de treino de muita repetição agrega pessoalmente para a pessoa que luta ou faz qualquer tipo de esporte um poder mental, uma condição mental diferente, né? E aí uma pergunta em cima disso. Nessa época, faculdade, treino no Pinheiros e fazendo essas reciclagens periódicas com o Ishii. Você se considerava um lutador-atleta? Um atleta-lutador? Você enxerga a diferença nisso? Isso existe no judô, essa visão? Puta, aquele cara o cara é lutador, é porradeiro e também é competidor, e o inverso.
Aquele cara, pô, é competidor, mas, pô, se o negócio aperta, ele espana. Isso existe, Wagner? Então, eu acho que no judô existe uma coisa que é o seguinte, Caio, que é a diferença entre o judoca e o lutador de judô. Tá? A gente tem muito claramente aquele que tem os princípios do judô, aquele que segue a filosofia do judô, que entende, que vive a filosofia do judô. Né? Eu acho isso muito importante. Né? Assim como você deve ter nas artes marciais, eu não sei, no karatê, como uma arte marcial, não é um esporte pura e simplesmente. Né? Às vezes a gente vê uma falta de respeito com um árbitro no futebol me incomoda. Eu fico incomodado com isso. Né? Eu acho que o judoca não consegue ver um negócio desse e falar, puta, é normal o cara dar uma cuspida no árbitro ou dar um pontapé no adversário, entendeu? Independente do grau de competitividade que você tiver, pode ser a competitividade mais ferrenha do mundo, você tem que ter, você é um judoca. Eu sempre aprendi a filosofia do judô desde criança, e sigo e acredito que isso daí é muito importante. Por outro lado, na hora da competição, é competição, né? Na hora da competição, eu acho que você tem que se preparar para a competição. E em cima disso, aquilo que você está falando de repetições, de treino japonês e tal, é interessante a gente ver isso, né? Lá atrás, o treino era esse mesmo. O nosso judô era um judô japonês, era um judô que veio das origens, que tinha um treino pesado, repetitivo, e eram 10 andores e não importa. E a gente vê hoje um estilo diferente. Né? A gente vê hoje muito mais preocupação com a periodização, um pouco mais de cuidado. Olha, hoje você vai fazer 2 andores, 3 andores, hoje você vai parar. Eu não sei até que ponto, acho que a gente tem que ter um equilíbrio, tá? Eu acho que, logicamente, a gente quebrava muito atleta, mas a gente, hoje, eu não sei se a gente tem essa formação psicológica, essa formação de formação mental, do cara, sabe, dele treinar um volume, dele falar assim, nossa, eu estou pronto para superar qualquer coisa. Entendi. Entendeu? Porque o cara faz um cangueico, que é aquele treino que o cara vai chegar lá e ele fortalece o espírito, porque ele toma banho gelado, ele fica treinando 6 horas por dia, entendeu? Ou vai para o Japão e treina 6 horas até sair a tampa dos dedos. Né? Isso daí, eu não sei se hoje é permitido. Né? Mas eu não acho ruim. Conta para mim como foi aquela transição. Você comentou uma vez comigo rapidamente que você se viu ali num dilema faculdade, esporte. Como foi esse dilema? O que te levou a tomar a decisão? E como que o negócio se desenrolou naquele momento? Então, esse foi um Y, né? Isso foi um life changing aí, que foi difícil, porque é o seguinte, até então estava tudo muito bom, até o meu 85, até eu na faculdade, fazendo faculdade, tal. Em 86 veio uma proposta de integrar uma equipe profissional na época, vamos chamar profissional, que era a equipe do Banerj, patrocinado pelo Banerj. A gente ia montar uma equipe e eu fui convidado para ser o peso médio dessa equipe. Eu ia ganhar $500 por mês e $500 cada viagem que eu fizesse e todas as viagens patrocinadas para qualquer campeonato que eu precisasse. Até então eu estava na faculdade e tocava a minha vida aqui. Só que isso ia impedir que eu continuasse na faculdade, porque era viagem atrás de viagem. E eu me vi num dilema, porque por um lado eu ia ter que parar a faculdade, ia ter que trancar a faculdade, e a hora que eu cheguei para conversar com meu pai, falei, pai, é o seguinte, eu estou pensando em parar a faculdade para fazer 1 ano de judô. Você imagina o coronel, como é que ficou? Ele quase surtou, né? Ele falou, não vai. Eu falei, não, mas eu pensei bem, e aí fica aquela coisa, né? Porque assim, sim, eu morava aqui, e vai, não vai, como é que é? Aí um dia eu estava na faculdade, cabisbaixo, final de 85, eu tinha que tomar uma decisão. E tinha uma secretária lá, a Dona Eglia. A Dona Eglia era uma secretária que era guardiã lá dos alunos, controlava a presença, ela e o Clóvis, que era o cara que ficava na porta ali.
Aí eu cheguei, a dona Egli falou assim, o que aconteceu, menino? Você tá com essa cara aí, você sempre tá tão alegre, você tá triste. Eu falei, dona Egli, o negócio é o seguinte, aconteceu isso. Contei a história pra dona Egli. A dona Egli, com a maior tranquilidade do mundo, ela falou assim, vai viajar, menino. Vai treinar teu judô, vai competir, vai tocar. Depois você volta e faz a faculdade aqui, pronto, tá tudo certo. A Aí eu secretária. saí de lá. A secretária. Aí eu saí pensando naquilo, eu falei assim, pô, a dona Egli tá certa. Aí eu cheguei em casa, Era o falei, pai, é o reforço seguinte, positivo que você precisava. era o que eu precisava naquela hora. Cheguei, pai, o negócio é o seguinte, eu resolvi que eu vou para... Bom, resolvido. Eu tomei a decisão e fui. Foi um dos melhores anos da minha vida, Caio. Porque eu conheci Cuba, eu fui para o torneio de Paris, Alemanha, Hungria, Tchecoslováquia, fiz Good Will Games na Rússia. Olha, nem me lembro todas as viagens, todos os campeonatos. Meu judô fez. Eu estava preparado, mas aí eu comecei a competições a nível internacional. A gente já tinha escutado falar os torneios internacionais, circuito europeu na época, o Aurélio fazia o circuito europeu, naquela época a gente estava começando a organizar isso. E aí eu participei do primeiro torneio do circuito europeu da minha vida, né? E aí meu nível de judô subiu, eu comecei a conhecer os meus adversários internacionais. Então foi muito legal, E aí o né? judô Foi um deve ter ano. ganhado outro colorido, na verdade, né? Opa, ganhou outro colorido, né? Fomos para o torneio de Roma com o Rogério. Quer dizer, foi um ano onde eu consegui começar. Não foi um ano que eu performei muito internacionalmente. Você fica meio perdido em pisar num torneio internacional, né? Num tatame internacional, numa pressão, num nível de competição mundial, ou seja, é outro nível, mas foi o primeiro contato que eu tive, que foi muito legal, né? Como foi isso aí? Você foi para Barcelona? Foi a Olimpíada que você participou? Foi. Depois de 84, eu comecei a me preparar para 88, né, para a Olimpíada de Seul. Então a gente treinava, tinha preparador físico. Na época a gente se organizou num grupo. Eu, Rogério, Pessoa, Aurélio, Joãozinho Brigante, para a gente montar um grupo e para a gente contratava uma nutricionista, contratava um personal e dava treino para a gente. Eles montavam os treinos para a gente e a gente treinava a parte física, tinha orientação nutricional e treinava judô. Se organizava para treinar e a gente assim foi. 86, 87, até uma questão que aconteceu na Olimpíada de 88, que foi uma questão meio política aí, onde eu me indispus com o presidente da confederação, com o Mamed, não foi nem a primeira nem a última vez que alguém se indispôs com o Mamed, e acabei ficando de fora da Olimpíada de 88, né? Que era a Olimpíada que eu tinha na minha cabeça a minha meta, né? O meu gol era ir para 88. E aí eu voltei para a faculdade e falei, ó, desanimado, né? Falei, putz, tá bom, tudo bem. Fiquei de fora, 88 voltei para a faculdade, falei, deixa eu terminar meu internato aqui, que eu vou acabar minha faculdade e a vida segue. Só que um dos caras que treinava comigo todo dia chegou a ser campeão olímpico. E aí, o Aurélio volta da Olimpíada de 88, de Seul, e fala assim, puta, meu, é muito legal. Você precisa se programar, você precisa ir para um negócio desse. Começou a contar como é que era. Eu via o treino, a gente treinava todo dia junto, né? Muitas das vezes a gente treinava a parte física de manhã, eu ia para casa dele, ele pegava lá, o seu Aurélio estava lendo o jornal, a gente tomava café com o seu Aurélio e depois a gente se encontrava à noite para treinar, fazia 2, 3 treinos todo dia. E você vê um companheiro teu de treino ser campeão olímpico, você fala assim, caraca, né? Não fica tão longe assim, né? Não é tão longe assim, eu já estava começando a performar alguns campeonatos internacionais, já tinha sido campeão no Canadá, já tinha ganhado medalha no Colorado Springs. Então, você começa a olhar e você fala, putz. E aí o que aconteceu? Aí eu fiz uma reprogramação da minha vida, e acho que isso foi muito legal, que eu falei, putz, não deu 88, eu vou para 92, tá? E aí, em 92, eu reprogramei toda a minha carreira para que eu terminasse a faculdade e pudesse ir para 92. E aí eu
teve um lance aí do Exército, que eu consegui que em 92 eu ficasse no Exército. Na época o Moraes, que era o manager, coach da equipe, me chamou, eu consegui conciliar, terminar a faculdade e ir para 92, que foi a Olimpíada que eu participei. E essa experiência em si, depois você diria que isso foi um negócio que te satisfez? Falou, puta, cumpri minha jornada como atleta, isso foi um negócio que te satisfez? Foi. Caio, a jornada até 92 foi dura, isso é uma longa história, mas assim, eu fui progressivamente ganhando dentro do cenário internacional mais confiança, ficando mais tranquilo. Mas assim, a Olimpíada era o meu gol, a Olimpíada era o meu objetivo e me satisfez como atleta. Eu terminei a Olimpíada, apesar de não ter lutado a Olimpíada, né? Porque hoje eu olho para aquilo e falo assim, puta, meu objetivo foi estar na Olimpíada, não lutei a Olimpíada como poderia, né? Mas me satisfez. Eu cheguei, terminei a Olimpíada, falei assim, puta, encerrei a minha carreira como atleta aqui, né? Estou satisfeito com a minha carreira como atleta. E mentalmente, foi muito psicologicamente, foi o meu objetivo. Agora, uma coisa interessante que aconteceu comigo intuitivamente, e o que eu posso dar hoje, talvez, de sugestão para os atletas que estão performando, assim, a vida de atleta acaba. Acaba e acaba para todo mundo, né? Nunca um atleta vai ser atleta a vida inteira, né? Atleta precisa de alta performance, precisa do corpo funcionando quando o cara tem 20, 30 anos, 40 anos, né? Vai acabar. E ele vai ter que fazer uma transição. Uma sugestão que eu dou, Caio, que eu acho que eu aprendi, que vale muito, é assim, faça uma transição de um lado suave, não abrupta, e eu fiz isso de uma forma intuitiva. Tente manter alguma coisa que te ligue, que te mantenha ligado à sua atividade esportiva, ao seu esporte. E 3, acredite que você tem valores que você adquiriu com o teu esporte, que você vai levar para a tua vida, seja ela qual for. Ou seja, esses valores que você... Não são valores físicos, são valores de determinação, de dedicação, de foco, de disciplina, de superação de qualquer atleta perdeu, qualquer atleta sofreu. Qualquer atleta tem um foco, tem uma disciplina, tem que correr atrás. Leva isso que você tem para qualquer campo que você tiver na tua vida, porque isso vai te ajudar, entendeu? Me deixa triste, às vezes, ver atletas que foram excelentes, excepcionais atletas e que depois não conseguiram fazer uma transição de carreira, e você vê o cara, você fala assim, pô, o cara, e aí? O que ele fez depois disso, entendeu? Então, eu acho que isso é um aprendizado que eu posso, entendeu? Vontade de passar, porque assim, não tem como, o cara foi muito bom, ele tem um modelo de sucesso no que ele fez. Cara, usa isso para o que você vai fazer, né? Muita na gente sua não vida consegue fazer essa transferência, você disse. Muita gente, cara, porque o cara cai do 15º andar, entendeu? Do pedestal, o cara tá ao centro das atenções, ele tá todo mundo lá. Hoje no Instagram o cara tem 45 milhões de seguidores, de repente ele vira E aí? Aí, esse cara tem que ter muita cabeça, tem que ter muita personalidade para falar assim, não, eu sou um cara que vai recomeçar do zero, faixa branca, faixa azul, faixa amarela, faixa azul. E assim vai, entendeu? Seja onde ele for, o que ele for fazer, ele vai ter que recomeçar, né? Então, acho que isso é uma coisa... A gente está quase no final aí, e aí, em cima, continuando nessa linha do que você comentou, você acha que essa dificuldade que alguns têm de fazer a transferência também é um negócio que leva a muitos atletas a se tornarem pessoas fisicamente inativas? Você vê que isso tem relação? Tipo, o cara cansa e aí não quer mais ver, não quer mais gastar uma gota de suor. Você vê isso? Eu vejo, Caio, eu vejo o seguinte, quando o cara faz uma transição muito abrupta, isso pode acontecer inclusive fisicamente. Entendeu? Eu acho que o cara tem que fazer uma transição gradativa, porque assim, imagina que um cara come tantas mil calorias, ele gasta tantas mil calorias, ele tem o metabolismo dele aqui em cima, ele treina todo dia, tal, não sei o que, de repente ele desliga a máquina. Não pode fazer isso. Se ele fizer isso, metabolicamente é muito ruim, ele vai engordar, ele vai ter uma mudança metabólica, isso não é muito bem estudado,
né? A gente não vê muitos estudos sobre o antes e o depois do atleta, o que acontecia metabolicamente antes e depois. É uma mudança muito abrupta. E aí o cara é capaz de cair na obesidade, o cara é capaz de cair em alcoolismo, em drogas, entendeu? Isso é que não pode, do ponto de vista fisiológico. O ideal é que ele faça uma transição, ele vá devagarzinho, ele vai diminuindo gradativamente. Comigo aconteceu de uma forma intuitiva, porque é o seguinte, eu parei de competir pela seleção, mas eu continuava competindo pelo clube, pela cidade do interior e pelo exército. Então eu treinava, eu estava na residência, já na residência, em 93, 94, 95 eu fiz minha residência, e aí eu treinava, e eu competia, mas num ritmo muito menor. Então eu fiz 3, 4 anos de uma transição, entendeu? Acho que isso é legal. Acho que isso é legal e deveria ser proposto para todo mundo. Todo mundo que entra em alta performance deveria ter dois períodos. Um primeiro inicial, fala assim, ó, você está entrando na alta performance. Toma cuidado com a tua imagem, toma cuidado com o teu corpo, guarda teu dinheiro que você vai precisar lá na frente. E quando o cara estivesse saindo da alta performance, ele deveria também ter o mesmo coach. Ele deveria falar assim, olha, agora vai entrar numa outra fase da tua vida, né? Você vai ter que se apropriar de tudo que você usou, de tudo que você aprendeu ao longo desses 10 anos, tantos ciclos aí, e você vai usar na tua próxima fase de vida. Então vamos fazer uma desaceleração disso e vamos começar a plantar uma sementinha porque você vai ser daqui para frente, entendeu? Isso não acontece. Aí a gente vê alguns problemas chatos que acontecem aqui no Brasil. O atleta que era um puta de um atleta, e aí hoje você fala, putz, cadê esse cara, né? Uma última pergunta. Você tem aí 4 minutos para responder e 1 minuto para a gente se despedir. E você, não vai falar nada? Cara, não, hoje eu estou aprendendo. Você enxerga que a experiência que você tem em tratar de atletas, ter tratado e continuar tratando de atletas de alta performance, você consegue transferir a tua mesma ideia de devolver esse atleta para alta performance para um indivíduo que não é atleta? Para o indivíduo que é sedentário, para o indivíduo que faz uma atividade física recreacional? Você enxerga isso na tua? Porque eu enxergo. Então, isso que eu queria entender, se isso é algo que você faz uma leitura clara disso. Caio, eu acho que a mesma insegurança que passa na cabeça do atleta, se ele vai voltar a treinar e competir em alta performance, acontece também na cabeça daquele paciente que tem um problema, às vezes simples, às vezes grave, e ele não sabe se ele vai ficar bom. Quantas vezes você passou isso como médico? O paciente pergunta para você assim, mas eu vou ficar bom? Não é isso que eles perguntam? Né? Então, eu acho que é parte da nossa profissão passar, falar, não, você vai ficar bom, o caminho é esse, eu vou te conduzir nesse processo aqui, vai depender de mim, da cirurgia, mas vai depender de você, da fisioterapia, e você mostrar o caminho, entendeu? Acho que em nenhum momento você pode falar, a não ser que você realmente não tenha condições de ajudar esse paciente, né, ou esse atleta, ou esse paciente, mais paciente do que atleta. Se você não tiver, você vai ter que falar, não é comigo, né? Procura o Caio lá na porta no consultório 2. Mas, se você tem condições, eu acho que você tem que falar assim, não, eu te ajudo e você vai ficar bom e o caminho é esse daqui. Então, acho que o fato de você ter vivido na pele, né? Acho que você também viveu lesões, te ajuda muito a entender o que o cara está passando, que passa uma insegurança, sem dúvida. Na cabeça minha, quando eu tinha 19 anos, eu escutei de várias pessoas que falaram assim, você nunca mais vai ser atleta de alta performance. Eu escutei isso, né? E você vê que não é bem assim, né? Que o corpo se adapta, que a gente tem ferramentas que a gente nem imagina que a gente tira da cartola. Né? Vai cair em 30 segundos aqui. Tá. Eu vou encerrar, porque a gente passa rápido, né? Oxa, quanto tempo foi? 20 segundos temos aqui. Um abraço para todo mundo. Deixa uma mensagem aí, Cassio, para o pessoal. Obrigado para todo mundo. Pessoal, é a minha primeira live no Instagram. Eu sou novo, vocês me desculpem a minha falta de familiaridade com a ferramenta. Mas nós estamos no mundo digital e esse coronavírus aqui está fazendo a gente repensar uma série de coisas.